conta essa história aí, brother. É Copa do Mundo e vou fazer você odiar a Arábia Saudita. Vamos lá. Vitor, Oi. tu é um vitorioso. É, meu nome, né? Vitor. De vitorioso. É verdade. Tu é vitorioso porque tu tá aqui com a gente, tu é um guerreirinho e tu, sabe o que tu fez? O que eu Tu fiz? desafiou as possibilidades. Caramba, e possibilidade é um assunto No que... odds, KTO. Exatamente, possibilidade é uma coisa que se você entende essas possibilidades, você consegue sair ganhando. Ainda mais no mundo das apostas. Olha aí, parece até que foi roteirizado, pior que não foi. Não foi, mas a gente tá ficando bom. Estamos ficando bom. 140 pubs depois, tá aprendendo. Mas estamos ficando bom porque a KTO está acreditando na gente faz muito tempo, Alexandre. História pros brother tem essa parceria com a KTO e parabéns e obrigado, KTO, por todos esses quase anos já. Daqui a pouquinho fala por todos esses anos, tá? Imagina? Vai ser bonito, vai ser Mas emocionante. tem gente que não sabe o que é KTO. O que é a KTO, então? KTO é o melhor site de apostas. Como é que funciona? Aposta. Tem o site, tem várias modalidades. Sim. Dentro de esporte tem... É assustador mesmo, assim, tem cricket... Tem... O mais popular é o nosso futebolzinho, né? Só que o futebolzinho é bom afirmar que não é só Campeonato Brasileiro. Isso, tem lá o Gauchão, o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro. Local, né? Mais Isso, do campeonato, Campeonato do Espírito Santo. Tem todos os tipos de campeonato, femininos também. Então, tem muitas possibilidades de aposta. É verdade. E essas possibilidades não se limitam só aos campeonatos. Tu pode apostar no meio dos jogos. Olha! Pode apostar em quem vai fazer o gol. Isso, e vou te falar uma coisa, porque é muito legal que os que é odds, muito legal? eles mudam durante a partida, né? Então, por exemplo, você tá ali vendo o Odds joguinho... quânticos. É verdade, de certa forma... Não é quântico, é a palavra certa. É quântico. Mas, ó, você tá ali vendo o jogo, aí você viu que o treinador mudou o zagueiro que era o problema. Burro! Calma, cara. Esse aqui foi hipotético, não existe. Eu gosto de xingar treinador Tá- do estádio. Hipotético também, tá também. bom. E aí você fala, pô, agora que trocou o zagueiro, a defesa vai melhorar e não vai tomar mais gol. Então vai ficar tudo igual. Então esse exemplo foi horrível. Então vamos mudar. Então trocou o zagueiro que era bom, botou um ruim. Tá vai confuso tomar gol. esse exemplo. Eu sei. Tá. Mas se você entender, você ganha dinheiro da KTO. Aí é que tá. Tem que prestar atenção na vida e no jogo. Exatamente. E aí, se você fala assim, pô, trocou o zagueiro que era bom, agora, molecada, vai entrar gol. Aí você fala, então vou mudar um pouquinho aqui. Pum. Aí você muda porque você tem inteligência e você consegue ganhar lá no final, meu amigo. Fácil de falar com o pessoal da KTO, Isso. porque a explicação do Vitor talvez não tenha sido tão boa, mas o pessoal no Instagram da KTO responde Isso. melhor. Se rolou uma dúvida, pô, não entendi, como é que eu aposto, como é que eu tiro dinheiro, como é que eu coloco, o que são essas odds? KTO_Brasil no Instagram. Eu vou repetir mais uma vez, KTO_Brasil lá no Instagram. E Vitor, tem um cupom de free bet. O que é isso? É um cupomzinho que o ouvinte vai lá, pela primeira vez tá apostando na KTO, coloca HPB. Vou repetir pro ouvinte não entendeu. HPB de História pros Brothers. Coloca esse cupom e vai receber 20% em cima do que ele apostar, né? Botou a primeira vez. Ou a gente usa o exemplo de R$100. Vai ganhar mais 20, vai ficar com 120. R$120. Olha aí, na primeira aposta, um bônusinho de graça. De graça não, né? Porque o bônusinho que a gente tá desenrolando pra você, tá? De nada. Nos agradeça. KTO.com, KTO.com, KTO.com. Esse não é tão difícil, né? Não é um país europeu, daquele continente aí. Então a gente não tem tanto medo do episódio. A gente não tem tanto medo do episódio, né? Mas de alguns a gente tem, né? Só pra quem não sabe, já assina o canal, comenta, dá like, repassa, vai no Spotify, 5 estrelinhas. Porque toda segunda-feira tá tendo um episódio dos 31 Ungos, né? Uma crítica. 31 adversários do Brasil na Copa. Cada país que o Brasil vai estar contra a gente, vai estar contra o Brasil, a gente pegou as piores coisas que esses países já fizeram, pelo menos o que a gente acha, que a gente já encontrou aí na nossa pesquisa, e tá falando mal dos países, né? Pra construir o ódio, construir esse mural de ódio pra fazer o Brasil ganhar. Um pouquinho de ódio, ele faz com que a bola caminhe pra direita ou pra esquerda, dependendo do quanto odiado dá o país. disclaimer. Que disclaimer? Que a gente não odeia as pessoas. É verdade. Fora da Copa. É verdade, olha só. Uma coisa que é importante deixar claro é que, tipo assim, pô, eu não tenho nenhum problema, o Nick não tem nenhum problema com nenhum país específico. A gente não... É uma grande brincadeirinha, tá ligado? Mas é uma brincadeirinha que é divertida. E aproveita pra jogar aquela brincadeira do joga verde, entendeu? Pra colher maduro. Tu fala assim, pô, nada contra, mas, tá ligado? É esse tipo de brincadeirinha. E entendeu? O que a Arábia Saudita fez pra gente? Nada, não sei, eu não fiquei aqui. Eu sei que eles não são os caras mais desconstruídos. Será? Eu acho que eles não
Assim, eles não falam muito sobre masculinidade tóxica lá. Acho que não. E acho que o dinheiro do petróleo Já financiou umas coisas. já fez umas coisas erradas. É a minha visão dos caras. Entendi bem. Mas dizem... Ah. Eu tenho que falar bem também. Diz que os caras são bons de festa. Festa boa? Diz que os árabes... Não, os árabes da Arábia Saudita. Sim. Os sauditas. Os árabes sauditos. Saudítios? Sauditers. Entendi. Sauditers. Os sauditas são bons de festa. Dizem que são os brabo das festas. Entendi, pode ser. Mas não tô falando daquelas festas que eles chamam as modelos do Instagram pra ir nos barcos e cagar na perna delas. Tô dizendo festa, qualquer festa, que são bons. Entendi. Mas faz essas coisas também, de cagar em modelo de Instagram. Entendi. Bem, guarda essa informação que daqui a pouquinho você vai poder me dizer um pouquinho mais sobre isso. Mas, Alexandre Níquel, eu vou falar de algumas coisas que a Arábia Saudita faz. E o verbo faz, não é fez. Meio que muita coisa que ainda está rolando aqui nesse episódio, tá ligado? Algo recente com um governo recente que está por lá. Mas eu vou falar uma coisa do passado também, mas assim, cara, eu acho que é importante deixar claro que existem alguns países que têm um histórico mais vil mesmo, e a Arábia Saudita tem um histórico meio... tem uns que é difícil de encontrar lá, tipo Senegal. A gente fez o Senegal, a gente tinha pouca coisa pra falar, o né? Equador a gente fez tudo igual aqui do Brasil. Exatamente. Mas tem os Estados Unidos vai ser fácil, Estados da Unidos, vai ser Inglaterra fácil, também. da Alemanha, né? Nem se fala. É verdade. Mas isso aí é um outro papo. O negócio é que a Arábia Saudita, ela tem um histórico muito complicado. Mas antes de eu falar dela propriamente dito, eu quero falar com você sobre uma coisa. Você, Alexandre Níquel... É saudita? Não. Você gosta de criança? Gosto. Você do acha jeito que... correto. Como... que eu ainda questionei, né? Você gosta de criança? Acha criança maneiro? Adoro. Mas as crianças gostam mais de mim do que eu delas. Como assim? Eu sou... As crianças olham pra mim... Acho que é porque eu tenho... É o tiozão? As crianças gostam de mim. Criança e idoso gostam de mim. Idoso? Criança, idoso e frentista, né? Mulher frentista. Mulher frentista. Mulher frentista e tipo assim, vó sempre acha eu legal. Mulher frentista e criança. O resto ninguém gosta de mim. Mas eu tenho isso aí. Por quê? Tu não gosta de criança? Gosta de criança? Não, eu não tenho nada contra criança. O saudita não gosta? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre umas questões, assim, que eu posso dizer que muita criança na Arábia Saudita, ela tá passando por problemas. E problemas que envolvem violência. Mesmo, assim. A gente tem alguns dados complicados, eu posso assim dizer, de uma forma mais... Descendo a mão nas crianças. Cara, não tem lá uma ECA, por exemplo. Tá ligado? O que é ECA? É um órgão de proteção ao jovem adolescente, né? E tudo mais. Não existe algo do tipo, né? Tem um pesquisador que é um brother chamado Dr. Al-Nura Suvayan. Pronúncia deve estar errada o nome dele, né? Mas ele é diretor do programa da Segurança da Família no Hospital da Guarda Nacional. E ele trouxe um dado bizarro, assim. Um dado que faz você... Porra, peraí, é uma coisa errada. Eu até tentei conferir esse dado e aparentemente é ele mesmo, é esse número. E 1 a cada 4 crianças são abusadas sexualmente na Arábia Saudita. Eu torço pra que esse dado esteja exagerado. Qual a pesquisa? Da onde é isso aí? Qual a fonte? Quero fontes. Então, é um brother, um pesquisador. Tá, um pesquisador. O nome dele é Dr. Al-Nura Suvayan. E eu espero que esse dado esteja errado. Mas é o que ele disse. E também tem a Sociedade Nacional dos Direitos Humanos, que informou que quase 45% das crianças da Arábia Saudita estão enfrentando algum tipo de abuso ou violência doméstica. Pô! É um número idiota, assim. É um número que... Realmente tá trazendo a saúde lá pra baixo. Né? Cara, é um número que quando eu vi... Não, peraí. Eu confirmei, é isso mesmo, aparentemente. E, bem, se o ouvinte sabe de algo, deixa nos comentários, por favor, né? Porque... Cara, é tipo a coisa mais desgraçada. Uma das coisas mais desgraçadas que a gente já ouviu aqui nesse podcast. Desgraçadas, né? Uma das mais você falou engraçada. Não, cara. Eu falo rápido. Não, mas das coisas mais desgraçadas. Uma das coisas mais engraçadas que a gente... Caralho. Não. Bem, Alexandre Níquel, a Arábia Saudita é um país que tem uma questão, né, cara? Acho que não é novidade pra ninguém que eu e você, nós somos uns defensores da laicidade do Estado. E nós, como, né, pessoas que... A gente não é tão religiosa, a gente não são pessoas tão religiosas, mas nós achamos que há misturas entre religião e Estado que levam a problemas, né? E a Arábia Saudita tem esse tipo de problema. É um país onde não há uma constituição,
Então, nós Como assim? não há uma Constituição. Lá é a Sharia, né? Que é uma lei sagrada muçulmana, posso assim dizer. Puta que pariu. Pois é. Já é o país que eu tô... Pois é. E lá, né, eles se baseiam no Alcorão, no livro sagrado, só que não é só a Sharia Alcorão. Também tem uma interpretação do próprio governo, né? E porque, né, raramente mesmo, assim, você encontra uma problemática dentro do livro, assim, tanto na Bíblia quanto no Alcorão. Bem muito raro, enfim. É muito normal interpretações de pessoas, de grupos, serem, né, usarem esses livros como uma legitimidade para algum projeto de governo, projeto de poder, entendeu? E aparentemente tudo indica que é isso que acontece na Arábia Saudita. Então é o Estado não laico. Isso, é uma monarquia absolutista teocrática. É tipo... Nada pode ser pior. Cara, só falta escrever do mal. Monarquia, tá, tem rei. Absolutista, o que quer dizer? Poder absoluto, não tem tipo... Os reis mandam tudo. Tipo, na Inglaterra é monarquia. Só que a monarquia é parlamentarista. De mentirinha, né? Então, parlamentarista. Existe um parlamento, entendeu? Que é quem decide as paradas mesmo. Mas ainda tem a monarquia. Então, é um... Monarquia absolutista, o rei tem rei que manda baseado tudo. em religião. Isso. Puta que pariu. É uma parada aí. Bem, Alexandre Níquel, é importante deixar claro também que a Arábia Saudita ela é um local onde muitos muçulmanos vão, porque é lá que fica a Meca. Meca, eu não sei se você lembra, né? Que a gente já falou algumas vezes sobre islamismo. Tem uma das como é que eu posso dizer? Se possível, todo muçulmano que tem condições precisa peregrinar pra Meca, uma vez na vida, pelo menos. E lá tem que ir pra lá. Lá que tem o Muro das Lamentações? Não, isso é outra parada. Eu acho que é outra. Cara, posso estar errando do lugar. Acho que não é. Muro das Lamentações acho que é Jerusalém, pô. É Meca, onde fica a... Panetone? Tem Panetone? Não é Panetone. Não tá de Chocotone, na verdade. Chocotone é muito melhor. Não, é o... Buraco. Cara, é o local onde o Maomé, ele... Foz do Iguaçu. Cara, os mandamentos. Foz do Iguaçu, me fudeu. Não, esqueci, cara, mas é um a montanha de Mahoma, Monte Sinai. É uma montanha lá muito grande. Monte Sinai. Não é. Você me fudeu muito, você trouxe muitas palavras. Mas Fiji. Cara, tá na ponta da língua. Bem, aqui, Alexandre. Então. Enfim, depois durante o episódio eu vou lembrar com certeza. Bem, Alexandre, o que acontece, né? Essa Sharia, essa lei que eles, né, se baseiam e tudo mais, ela não prevê uma igualdade entre as pessoas, tá ligado? Tá, isso aí já era de se esperar. Sabe, essa isonomia... Mas ele não prevê igualdade de gênero, de quê? De tudo meio assim. Tipo, o pobre tem que se fuder. Então, olha só, presta bem atenção. Diferença entre homens e mulheres, muçulmanos e não muçulmanos, e até entre classes sociais. Legal. Tá ligado? Deve estar indo bem. O quebrando tabu tá tremendo agora. O quebrando tabu tá se construindo de novo. A gente tem aqui um exemplo de oposto de igualdade jurídica. Entendeu? E não é exclusividade da Sharia em si, tá? Importante deixar isso claro. É uma interpretação, não é uma religião que é o problema em si. Existem vários países do Oriente Médio que, têm muito mais igualitários e que são muçulmanos. Baseados na mesma parada. Que também segue igual o Brasil ser um país cristão. O Brasil é um país cristão. A grande maioria da população é cristã. Só que o Estado é uma outra instituição e não envolve o cristianismo, assim como vários países do Oriente Médio também. Não, teoricamente, na prática, muitas vezes também. Né? Existem casos, obviamente, né, anedóticos às vezes, que você vê a mistura muito forte. Existem casos que tem uma mistura maior e tal, mas se você correr atrás, no Brasil especificamente falando, você consegue usar a igualdade jurídica como um argumento num processo, entendeu? Na Arábia Saudita não, entendeu? Essa diferença é muito importante. As pessoas falam, tipo assim, pô, Vitão, mas né, na prática aqui também não é muito diferente. Cara, é porque só no papel nós sermos iguais perante a lei já é algo muito grande. Existe uma diferença muito grande entre nós termos igualdade jurídica e nós não termos igualdade jurídica. É muito distante uma coisa da outra. Na prática, obviamente que vai ter casos e tal, mas só de ter um papelzinho garantindo ali na Constituição, por exemplo, que é no caso do Brasil, isso aí já ajuda muita gente. Bem, Alexandre Níquel, o que acontece, né? Como eu falei com você, homens e mulheres possuem diferentes
São tratados Direitos, legalmente. deveres. Legalmente, tô falando. Esse que é o meu ponto. De forma diferente, muçulmanos e não muçulmanos. Tem inclusive um caso muito interessante, que é que quando Esse aqui é um dado que uma ONG de direitos humanos lá chegou e ela até abriu aspas aqui, ó. No caso de um tribunal proferir uma sentença a favor de um queixoso que seja judeu ou cristão, o queixoso só tem direito de receber 50% de indenização que um muçulmano do sexo masculino receberia. Tipo assim, você ganhou o processo, mas você é o quê? Cristão? Pô, então metade não vai pra você. Entendeu? Por quê? Porque você é cristão. E aí você pensa, pô, os cristãos e os judeus se ferraram. Mas calma lá. Porque se você for de outra religião que não seja abraâmica, que aí pode ser budista, hindu, jainista, sikh, animista ou propriamente ateu, tu recebe 1/16 do que um muçulmano receberia, homem. Cara, isso não Tá ligado? não parece ser verdade, né? Não parece ser verdade. E a Arábia Saudita é meio que não parece ser verdade várias vezes, assim. E... Pô, se tiver algum ouvinte que ouve da Arábia Saudita, igual a gente teve ouvinte que ouve do Catar e de outros lugares, deixa nos comentários aí, cara. Né? Traz umas informações. De repente dizer, às vezes sim, às vezes não. Isso aí não. Isso aí é... Alguns casos... Porque às vezes acontece. Às vezes, tipo assim, alguns casos rolaram isso. E a mídia, obviamente, pega esses casos como, né? Que chama atenção, né? Então... Mas não sei. Só penso em Copa do Mundo, Vitor. Pra mim não interessa se a informação é verdadeira ou falsa. Quero construir ódio do povo, não, do time saudita. Time saudita, é verdade. O povo não, pô. O povo tá... Coitado, Não, mas o povo tá torcendo pra eles. Tá torcendo pro time saudita. Tá não, pô. Tá sim. Tu acha que eles estão torcendo Escondido. pro Alisson defender as coisas? Não, tô torcendo pro Alisson. Acho que eles estão com o pôster do Militão em casa? Então... Acho que estão escondidos. Mas, Alexandre, uma coisa que muita gente fala, né? É que em 1888, aqui no Brasil, acabou a escravidão africana, né? E é muito comum, uma crítica válida é que demorou pra caralho. O Brasil foi o último país que ia acabar com a escravidão africana. Mas essa escravidão africana como nós conhecemos. Porque houve uma escravidão, principalmente da África Oriental, principalmente no sul da Ásia, ali naquela regiãozinha também e tudo mais, que a Arábia Saudita continuou até 1962. É isso? Rolou a escravidão até a década de 60. Tipo, teu pai tava lá do game fazendo as paradas, botando umas obras. Se ele tivesse um binóculo foda, ele olharia pessoas escravizadas na Arábia Saudita. É louco. Não dá pra torcer pra eles. Vitor, mas não é uma escravidão de todo o sistema, de todo... Não. É mais locais, tá bom que seja. Outra parada, mas beleza. Tinha escravo. Ainda é suficientemente bizarro pra mim. Tá ligado? E rolava, assim... Mas tem, a gente... Acho que já falou isso em outros episódios, né? Tem mais escravos hoje em dia. Mas isso daí... Isso é muito louco. Mas é ilegal, entendeu? Tipo, eu sei que né? Eu até falei que tem caso familiar e tal. Mas é ilegal, entendeu? Aqui não era. Em 1961 era legal. Então, se 61 era legal, hoje em dia deve, né? Então, pessoas estão vivas ainda, velho. Não, deve passar, assim, deve passar. Não deve ter aquela parada de... aqui tem os lances de trabalhos análogos à escravidão, que ainda rola, né? Lá deve passar fácil, assim, né? Existe uma outra parada bizarra da Arábia Saudita, né? Que é uma coisa que você já comentou aqui nesse podcast algumas vezes, que é o crime contra a honra, né? Crime contra a honra é uma parada bizarra, velho. Como assim? O que é o crime contra a honra mesmo? O que mais acontece, né, desses casos de crime contra a honra, é uma mulher que, de alguma forma, né, feriu a honra de um cara, do marido, do pai. Tipo, traiu o marido. Traiu. Não necessariamente traiu. Às vezes é uma parada muito mais leve, entendeu? Tipo, saiu na rua, entendeu? Falou alto, bebeu, ficou doidona na rua... Aí você vai estar... Mostrou as tetas, bebaço. E aí você pode estar agredindo a honra do cara, que é o teu marido. De acordo aqui. Teu proprietário. Teu proprietário, teu tutor. A palavra é essa, né? É o tutor. O seu tutor está sendo ofendido, agredido por você, a honra dele. Logo, ele tem um direito.
de reivindicar a honra. Mas como é que pega a honra de volta? Mata a mina, espanca a mina. E aí, não, show. Voltou minha honra. É, voltou. Honra restored, tipo Dark Souls, assim. É bizarro, cara. Então ainda tem isso. Tem, pra caralho, que é uma galera. Por exemplo, um exemplo disso aconteceu com um homem que estava em dúvidas se sua filha de 7 anos de idade não era mais virgem. Esse pai abusou da criança e bateu nela com a justificativa de que estava limpando a sua honra. Vitor, esse é um exemplo anedótico. Pode ser, eu espero. Mas eu já acho bizarro. Não, é bizarro pra caralho. Caralho, vai se fuder, né, cara? Bem, por incrível que pareça, Alexandre Níquel. Às vezes, deixa eu falar um negócio aqui, cara. Fala pra mim. Eu acho que às vezes tu suja minha honra. Vai se fuder, cara. Sério, eu tenho... E eu precisava restaurar. Vitor. Não, tem momentos que eu sinto, cara. Ontem, tu saiu com outro cara. Com outro amigo pra jantar. Reis, um beijo pra ele. Saiu com outro amigo pra jantar. Saiu. Me senti desonrado. Você também saiu, pô. Não interessa, eu que sou seu tutor. Mas, como eu não sou agressivo, tu vai te dar o teu tapa. Dá a cara na minha mão. É o contrário. Por favor. Eu vou dar uma mãozada na sua mão. Eu preciso restaurar a minha honra. Ei, voltou. Voltou. Pode continuar o episódio. Entendi. Restaurada? Ufa, dá um alívio. Porque eu saí com um amigo meu ontem pra jantar. Comeu sushi. Eu comi sushi. Eu te chamei, pô. Eu te convidei pro bagulho. É que eu também sei que tô lento. Eu sei, pô. Bem, Alexandre Níquel, enfim. Filha da puta. Alexandre Níquel, por incrível que pareça, esses são apenas alguns dos crimes que nós tivemos relacionados aos direitos humanos na Arábia Saudita. Ainda tem coisas sobre direitos femininos que a gente poderia estar aqui por hora. A gente tem casos de pessoas presas por consumirem bebidas alcoólicas. Aí tá certo. Tá certo. Gente com membro decepado, tráfico de mulher, enfim. Tem casos... Bagulho de bebida não pode. Eu não sei exatamente como é que funciona a lei. Mas tem gente presa por bebida, assim, porque chapou, tá ligado? Isso eu acho, né? Mas Alexandre Níquel, olha só, estamos aqui criticando muita gente, né? É até um pouco hipócrita a gente criticar e não gostar de ser criticado. Não, como assim? Eu quero saber de você. Eu não gosto de criticado. Então, eu quero saber de você. Como esse homem que está na minha frente lida com as críticas? Como eu lido com as críticas? Lido... mal. Eu gostei que ele tentou. Só afrouxou. Não, critica é idiota. Tem esse ditado. Quem critica é burro e feio. Burro e feio. Entendi. Não, eu acho que eu lido muito parecido com elogios também. Eu lido um pouco de... Não sabe o que fazer com o braço? Não, eu lido um pouco de indiferença pros dois. E eu acho que pra eu considerar, tem que ser de alguém, tanto o elogio quanto a crítica, pra eu considerar, tem que ser de alguém que eu tenha algum respeito, admiração, É que tu confia no gosto. Certo. Então... Saquei. Então por isso que tanto elogio quanto crítica, eu às vezes... Beleza. Tipo, se eu falar de um gosto musical ruim seu, você vai falar... não, vou achar... Entendi. Justo. Bom. E tu lida bem com críticas? Eu acho que eu não... Eu acho que eu tô meio que na tua, assim. Acho que eu... Não, tu lida bem com críticas. Por quê? Porque eu tô falando podcast contigo há 2 anos. Não necessariamente no podcast, mas por exemplo, no teu Instagram... Eu tô toda hora falando no teu Instagram. E tu não... Tu tipo... Ou, sei lá, pega informação e talvez... Foda-se, ou a informação isso pode ser que sim, mas tu não fica irritado. Não, irritado jamais. Pode considerar, desconsiderar, concordar, discordar, mas tu não fica... Não leva pro pessoal. Eu acho que eu consigo separar, porque eu acho que é muito comum as pessoas confundirem uma crítica a um ataque à tua... Honra! Exatamente. Tipo assim, se você fala, pô, Vitor, teu Instagram tá feio, que de fato tá. Você falar isso, eu penso, pô, Nick, eu acho que eu sou um otário, ligado? Esse tipo de mistura, acho que é muito comum, né, as pessoas fazerem isso. Mas, Alexandre Níquel, nós
nós temos então que chamar nossa amiga Arábia Saudita para sentar nessa mesa para dar uma aula para ela. Por que elas não Porque lidam ela bem? não sabe lidar com crítica. Ah, mas é país não lida bem com crítica. Tudo porque não é um ser. País né? é difícil de pedir desculpa também. País É verdade. é um... Muito orgulhoso. É. É pior que é verdade. Mas o que aconteceu aqui na Arábia Saudita, tem especificamente um caso que eu trouxe, é de não saber mesmo. Que é a coisa do não. Como assim? Que é a coisa de não saber mesmo, assim. Acho que se pá é a pior forma possível de lidar com uma crítica. Mas que criticaram eles? Olha só, Alexandre Nick, o que acontece? A liberdade de imprensa, Alexandre Nick, ela está para a Arábia Saudita, assim como carne moída está para uma ponte. Distante. E por isso... coisa distante. Bem, e por isso, Alexandre Nick, a gente tem alguns casos, eu trouxe aqui de um jornalista saudita de lá. O que já faz com que a analogia da ponte da carne moída se distancie mais ainda. Um jornalista saudita, ele chamado Jamal Ahmad Khashoggi. Eu acho que é assim que Eu acho que essa história é boa. Ela é conhecida. Ele era diretor de um jornal pros moldes sauditas, um jornal progressista, tá? Uhum. E ele, né, enfim, tava lá e tudo mais, foi pros Estados Unidos, viajou, normal. E lá nos Estados Unidos começou a falar, né, do país, tá ligado? Tipo, lá é assim, né? Essa começou a criticar. E ele, né, escreveu bastante sobre, lá nos Estados Unidos, escreveu bastante, no Washington Post, inclusive, ganhou uma coluna. Falou pra caramba em 2017. Ele chegou e até falou assim, lá eles bloquearam o Twitter e tal, atacou liberdade de imprensa bem. E, além disso, o Twitter dele não estava sendo acessado na Arábia Saudita porque ele estava criticando o príncipe Alexandre da Arábia Saudita, que é Mohammed bin Salman. E esse cara daqui a pouco volta no episódio. O que acontece? Ele de fora começou a criticar bastante e o governo saudita falou, putz, esse brother tá viajando. Arregaçando nós, pô. Tá viajando, tem que ser feito alguma coisa. E vai ser aí, Alexandre. De graça não vai ficar. Exatamente, em 2018. Ele vai ser convidado pro consulado da Arábia Saudita. Chega aqui. Pra uma reunião. Vamos conversar sobre essas críticas suas. Né? Vai ter... Vamos ver qual é. Vamos pedir uma pizza, trocar ideia. E aí a gente às vezes se acerta aqui, né? Filmaram a câmera de segurança e filmou ele entrando, né? Na embaixada. Na embaixada e nunca mais foi visto. Só saindo uma sacola. Ninguém sabe o que aconteceu com o nosso querido Jamal Ahmad Khashoggi. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Foi visto entrando no consulado e não foi visto saindo, né? Diz o consulado, disse na época, o consulado, não, ele saiu pela porta dos fundos, gente, que não viu. Foi embora, já tava fazendo as coisas dele, ninguém sabe onde o cara tava. E tem um forno lá no consulado, né? Tem? Queimaram, cara. Não sei da história do forno. Tem essa história? Queimaram. Mas isso é comprovado? Cara, tem um documentário sobre isso, sobre essa história, não sei se é Netflix, Amazon, HBO, mas a princípio apagaram e sumiram com o corpo, assim, solidamente. O que eu sei que fizeram foi que um relatório disse que cortaram ele em 15 partes. Se pá, botaram no forno depois. Mataram o cara e dividiram ele em 15 partes. E bem, né, na época eles negaram, falaram... E pessoas alegando que foi a mando do próprio príncipe e tudo mais, né? Inclusive o príncipe que é amigo do nosso presidente. Tem várias fotos, assim, tá? Do presidente e o príncipe cortador de jornalista. E aí... O Micto, né? Nosso querido Micto. E aí, né, cara, que depois que vazou várias paradas, o consulado falou é que esse cara se envolveu numa briga contra um segurança do consulado e foi morto. Calma, quem é que falou isso? O consulado falou. Não, é que ele começou a brigar com o segurança foi obrigado a matá-lo. Esses caras são ruins de mentira também, né? A CIA chegou na conclusão de que foi morto mesmo. Mas aí a CIA, pros árabes, é do game, acontece. A gente entende, tem que ter empatia. Com a CIA. Com os árabes. Não, com a Arábia Saudita. Com a Arábia Saudita. A Árabe é uma região. É Península Arábica. São várias pessoas. E Saudita é mais um cantinho. É um país específico lá Sim, dentro. Um cantinho. Tipo, não é cantinho, tudo bem. É um cantão? É um cantão. No meião. É bem o oposto de canto. Mas tudo bem. Que tem o canto do meio, né?
também é o nome de um poema meu, Canto do Meio. Que fala sobre meio termo, equilíbrio. Entendi, o canto do meio? É. Entendi. Bem, Alexandre, antes do continuar falando aqui, o que você tá achando até agora? Essa parada de jornalista é um troço que vale a pena até um dia a gente se aprofundar nisso, porque é uma história muito louca, matar um cara em outro país, né? O cara chega na embaixada, os caras apagaram o brother na cara dura, foda-se. E é isso. Enfim, e fica por essas. E a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita também é bizarríssima. Isso, né? Tem uma relação muito próxima, o presidente nosso também tem. Né? Enfim, mas... O que você tá achando até agora? É o pior país, pá? Até agora? Até agora, mas assim, eu acho que a Inglaterra, a Bélgica e os Estados Unidos vão estar nessa competição aí. Eu acho que a Inglaterra é pior, assim. Mais que os Estados Unidos mesmo. Eu não tenho tanto conhecimento. Pelo nível de desgraçado. Não sei também. E lembrando que os Estados Unidos deu a Marvel, já falei no outro episódio, então... Nos deu a Marvel, né? Tem um contraponto. Nos deu a Marvel e compensa várias coisas. E a Inglaterra nos deu futebol. Uau. A Bélgica nos deu o canário belga. E chocolate. E chocolate também. Belga. Bem, Alexandre, a Bélgica é o que mais não devolveu nada. Só desgraçou. Só amputou as pessoas na África e nos deu uns... Nossa, cara, o Congo belga... A gente tem um episódio sobre o Leopoldo II, que eu gosto bastante desse episódio, porque muita gente não conhece sobre essa história. E muita gente aprende a partir daquele episódio. O nome do episódio é Leopoldo II, que é da semana Gente Ruim. Mas o lance dos sauditas também tem essa pilha de desfile de camelo, né? Eles têm essas paradas, colocam botox na cara do camelo. São tudo louco, velho. É verdade, botox na cara de camelo. Tem isso daí. Isso é bizarro. Botox na cara de camelo, velho. E claramente assim, os caras certamente têm muito mais apreço aos camelos do que as mulheres. Certamente. Dentre as várias críticas que o nosso jornalista Jamal, que infelizmente faleceu, ele fazia, tinha uma crítica, um campo, na verdade, que ele focava. Que era uma guerra da Arábia Saudita contra o Iêmen. O Iêmen fica ao sul da Península Arábica, fazendo fronteira com a Arábia Saudita, ao lado de Omã, também um outro país muito pequenininho. E o Iêmen, ele tinha durante muito tempo um governo colaboracionista com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, mais poderosa, fez com que um determinado político que fosse brother deles tomasse poder, né, ganhasse as eleições e tal. Acabou que o povo do Iêmen, ele conseguiu tirar esse cara do poder e colocou um cara que era contra o governo da Arábia Saudita, um crítico ao governo da Arábia Saudita. E aí? E aí que começou, podemos assim dizer, né? Porque a guerra... Começou uma guerra, né? Literalmente. A Arábia Saudita começou a entrar em guerra contra o Iêmen. E os casos de desrespeito aos direitos humanos bateram no teto, assim. Primeiro foi muito bombardeio no começo. Bomba mesmo, matando o civil. Começa por aí, né? Os civis foram bombardeados, né? Só que com o tempo, né, a galera começou a jogar uns... Como é que eu posso dizer? Porque o argumento da Arábia Saudita era um argumento muito fraco. Era tiraram o cara do poder, quero restabelecer a ordem. Tá ligado? Vitinho, e aí? O que Estados Unidos não interviu aí, Vitinho? E aí, Vitinho? Explica pra gente. Como assim? Como assim não interviu? Não, tô dizendo... Se mete em várias guerras, né? Se mete em várias... Por que não se meteu? Lógico. Por que será? Por que será que é super conveniente? Essa não me interessa. Mas nos deram a Marvel, né? Tá. O Vietnã teve uma guerra interna com parte do povo querendo o governo socialista e parte querendo o capitalista. Maioria querendo socialista. Suficiente pra entrar na guerra e acabar com o socialismo. No Vietnã. Coreia também, mesma coisa. Mas lá não, ali não, pô. Ali o governo tem que ser... É uma guerra civil entre dois países diferentes. É uma guerra civil, deixa ele se... Tá ligado? Estados Unidos, né, obviamente tem alianças com a Arábia Saudita, petróleo, né, enfim. Mas esse é um outro papo que vale episódios só sobre isso, sim. Separadamente sobre isso. Mas e no Iêmen lá, o que rolou? Explodiram geral? Bombardearam muita gente, só que aí começaram os casos, as denúncias de respeito aos direitos humanos foram tantas que eles começaram a, tipo, se pá, bomba é foda. E pararam de bombardear, né, as sanções econômicas, né, rolaram umas respostas, assim. Só que eles mudaram a estratégia para uma estratégia muito bizarra. Uma arma chamada fome.
Eles começaram a usar um bloqueio por ar, pelo mar, pela terra, obviamente, né? Porque tem que passar pela coisa, né? Tem que passar pela Arábia Saudita pra chegar lá, por terra. E temos números inacreditáveis de fome. Atualmente, água potável, remédios não estão entrando lá sem a autorização do governo da Arábia Saudita. Tudo pra enfraquecer, pra eles aceitarem a mudança e deixarem colocar um governo colaboracionista com a Arábia Saudita lá. E, obviamente, né, eles falam, pô, a gente não tá usando bomba, pô, é só uma questão econômica, uma sanção aqui, estamos no game diplomático, né, o argumento da Arábia Saudita, mas obviamente não é. Mas uma coisa que é interessante, né, e triste, é que hoje nós temos 28 milhões de habitantes lá no Iêmen, mais ou menos, 29, sendo 8 milhões já na completa fome, estão passando por situação de fome mesmo, assim, extrema, e 14 milhões em risco de fome, assim. Dos 28. É bizarro, cara. E é foda, tranca tudo, né? Não pode passar nada. E o país, ele não... Obviamente, né? Não tem como ter um país 100% sustentável. Quer dizer, tem, né? Sem ajuda externa. Será que tem? Cara, obviamente, eu teria que estudar sobre o Iêmen especificamente. Mas é o problema atual do Oriente Médio, tirando... O segundo problema, tirando Israel e a Palestina. Curiosidade de saber se isolar sem o Brasil hoje. Não, o Brasil não isola não, pô. O Brasil é muito pica. Não, mas grande, a gente decidiu se isolar. Não, a gente Brasil, quer um tempo só nosso. Mas o Brasil, ele tem um tamanho pra se aguentar, pô. Mas aí teria que ter um governo industrialista, que focasse em... Por exemplo, hoje a gente pega várias... Por exemplo, pessoa de soja a gente tá de boa. Carne a gente tá de boa. Mas tem muita coisa que a gente importa. Então, se a gente tivesse uma indústria própria de cada coisa... Foda-se. Essa é a minha dúvida, assim. Se isolasse... na década de 60, 70, essa era a discussão aqui no Brasil, 50 também. Sobre ter polos industriais de tudo pra não precisar de ninguém. Entendeu? Essa era a meta. O Getúlio Vargas também. Pô, e... Não sei se tudo, mas muita coisa dá, né? É muito grande, né? Brasil, sim. Os terrenos diferentão. Não, mano, a gente... Cara, é bizarro, real, assim, como... Eu sei que parece papinho de gente que não sabe o que tá falando. Mas se a gente quiser, o Brasil, ele tem condições, assim, real, assim. O Brasil, ele tem... Ser um país autossuficiente. O que será que a gente mais importa, né? Importa? Tipo assim, qual... Bom, a gasolina, né, que a gente não... a gente tem... Eu não sei se é refino, eu não sei, mas tem algo da gasolina que a gente... É porque, pelo que eu saquei, o nosso tipo de extração de petróleo que vem é um petróleo mais... Não é tão bom pra transformar e refinar em gasolina. É um outro tipo. Eu acho que a gente tem que... A refinaria não é nossa, se não me engano. Ou algo do tipo, posso estar falando besteira. Mas a gente não é autossuficiente 100% no petróleo. Né, no gasolina, principalmente. Acho que nosso petróleo serve mais pra sacola plástica. Mas se tivéssemos uma tecnologia, uma indústria que fizesse essa transformação... Ou ir além e investir em outro tipo de tecnologia, né? Vamos começar a tirar o petróleo pra algumas coisas, né? Uma longa discussão, né? A energia renovável, uma energia limpa, porque o petróleo, ele é fóssil, né? Combustível fóssil, então... Vamos fazer uns power bank atômico. Usar energia atômica e fazer uns power bank, velho. Sabia que o Brasil... Nunca mais vai descarregar o telefone. Sabia que o Brasil, ele tem... gradiente, na verdade. Ele tem um submarino atômico. Meio que recente, assim, há pouco tempo. Mas ele é só atômico, ele não tem bomba atômica. Não tem bomba atômica. Saco. E ele fica, tipo, meses debaixo d'água, ligado? Só sai porque acaba comida pras pessoas. Mas quem é que comprou e por quê? Não, o Brasil ele fez. Comprado, sei lá, no... Não, o Brasil fez. Pô. Ah, que legal! O Brasil é pica. Cara, se a gente quisesse, moleque... Não vê que se a gente quisesse, eu não... Eu acho ruim esse argumento. Por quê? Porque se a gente quisesse... É lógico. Por que não quer? Não é... aquele negócio que a gente tava falando se eu quisesse, eu seria jogador de futebol. Não, pô, porque a gente que é foda, pô. O Brasil é um corpo de várias pessoas. É porque não quer, porque não consegue. Não. Não quer porque não quer. Existem outras prioridades, porra.
Tá ligado? É diferente. Porque você, criando uma frota de submarinos atômicos, você desrespeita tratados. E aí você... Entendeu? Tipo, tem... checks and balances, né, cara? Não posso falar em inglês. E aí... pesos e contrapesos que existem ganhos e perdas, tá ligado? Tipo assim, se você fizer essa coisa... Aí, por exemplo, dívida externa. O Brasil é dívida externa, então não paga. Mas aí você perde nisso. Entendeu? Não é só querer, tá ligado? É difícil, Só que a estratégia é uma estratégia, por exemplo... Então, tu falou, não é só querer. Sim, meu anjo, mas a estratégia de você ter autossuficiência, por exemplo, ela é uma estratégia que tem problemas. E aí, a questão é, a gente quer esses problemas? A gente quer perder ali e ganhar aqui? Entendeu? Quero isso. mais submarinos. Eu quero. Submarinos. Eu queria que o Brasil tivesse uma indústria foda. Queria que o Brasil fosse autossuficiente em muitos aspectos. Queria que a gente não tivesse... Cara, é bizarro o Brasil ser o maior exportador de café, um dos maiores do mundo, um dos maiores de carne. O preço da carne tá subindo pra caralho. Pra caralho. Tipo, nos últimos 3 anos, mais ou menos, triplicou o preço da carne, velho. E na Arábia Saudita? Como é que tá? Então pode fugir do tópico. A Arábia Saudita, Alexandre Nick, pra finalizar aqui o episódio já, né? Que a gente vai mudar de tópico, fica nervoso. A Arábia Saudita, ela tem um apoio muito grande dos Estados Unidos e, consequentemente, apoio dos Estados Unidos significa apoio da ONU. Porque ela tá lá, fi. Tá lá, tem vários parceiros internacionais, tem vários acordos e bombardeando o Iêmen, tentando tirar o governo do Iêmen para colocar um colaboracionista igual tinha antes, desrespeito de direitos humanos constantes, jornalista cortado no meio, em 15 partes. E é isso, acontece normalmente. Tipo, teve Fórmula 1 lá, todo mundo bombardeando no fundo, Fórmula 1 rolando e uma guerra civil atrás. E é isso, pô. Tá tudo de boa. É o poder do dinheiro, né, Nick? No final, o que diferencia nós, seres humanos, mais do que qualquer outra característica, é grana. Você pode ter características étnicas, culturais, de gênero, de sexualidade diferente, mas se você tiver um montante ridículo de dinheiro, esmagador, você abre qualquer porta que qualquer pessoa de qualquer outra etnia, sexualidade, coisa abre. E é isso que acontece na Arábia Saudita. Os caras são muçulmanos, tá ligado? O mundo ocidental, a mesma galera que fala de uma cruzada do Ocidente contra o Oriente, tá ligado? Contra a cultura muçulmana. Tem essa galera... Como é que é a relação da China com a Arábia? Como assim? Elas são parceiros comerciais, pô. Normal. Não, porque a China tem toda essa parada de... aqueles campos de reeducação desses povoados muçulmanos, né? Nico, é muito... Não existe uma... Por exemplo, eu tava falando no episódio sobre Drácula, a gente lançou há pouco tempo. E no episódio sobre Drácula existe uma luta contra turcos. São muçulmanos. Mas não tem nada a ver com essa galera. São grupos bem diferentes. Então a pilha bem diferentes. Da China não curtir essa galera e tocar terror não é só porque é muçulmano. Não, definitivamente não. Não é um troço religioso. Não é. Quer dizer, isso é o argumento chinês, né? Então eu não acredito. E se a China falando a verdade, porra? Não acredito. Você acha que a China... Quando não tem liberdade de imprensa, eu não acredito. Você acha que a China, ela não é pragmática? Eu acho que eles são pragmáticos, cara. É tipo assim, o grupo não está obedecendo regras que eles imporiam. Obviamente, a gente pode criticar essas regras pra sempre, mas eles não é um ataque à religião, pô. Isso aí é coisa... Cara, isso aí é Mas tu acha que é um ataque a desrespeito, não é nem desrespeito a palavra certa, mas um ataque à insubordinação, pô. Mas tu acha que essa insubordinação não tá ligada à religião deles? Sim, mas aí é outra coisa. Se o cara for muçulmano, mas tu acha que eles não tiver na China e tiver mas é o lance respeitando... eu acho que esse campo de reeducação é um lance justamente de... O Estado é irado, a China é irada. Sim. Religião é um bagulho que foda-se. Sim. Pô, então não é um... Um ataque à religião deles? Não é um dos principais adversários nessa reeducação, não é um dos principais... Sim, mas pontos a serem revertidos? Sim, mas se você for continuar sendo muçulmano e obedecer as regras, tudo bem. Mas eu acho que não existe essa possibilidade. Claro que existe, pô. Mas no ponto de... num troço de reeducação pra te perder a tua religiosidade. Não é pra tu perder. É pra tu obedecer à hierarquia chinesa. Pô, cara, pelo que eu saquei, esses campos de reeducação não é mais pra te ter religião, né?
Aí eu não sei. Não sei. O que eu pesquisei pouco sobre o assunto, não tem uma literatura boa disso, que é eles não... Esses grupos muçulmanos que existem na China, que estão sendo mandados para campos de reeducação, que é um problema, que é uma parada bizarra, eles não obedecem à hierarquia chinesa, não obedecem o Estado, entendeu? Se a motivação deles fazerem isso é religiosa, é o que for, não importa, entendeu? E o que eu vejo, o que eu soube, é que dentro desses campos eles aprendem a obedecer... Aprendem, né? Eles são obrigados a obedecer à hierarquia chinesa. Entendeu? Esse é o approach que eu recebi. A merda que a gente não tem como saber, né? Porque esses caras não têm liberdade de imprensa. Cara, mesmo se tiver liberdade de imprensa, também não dá pra acreditar totalmente. Cara, mas aí também é foda, né, Nick? A gente tá falando, mas a gente, porra, não fez uma pesquisa aprofundada, entendeu? Às vezes a gente fizesse uma pesquisa aprofundada, a gente receberia mas 10 jornais... de que fontes? Cara? Não, dá pra correr atrás e tem gente na China que sai do Brasil e vai pra China, entendeu? Dá pra gente correr atrás. Mas dessa pauta específica, por exemplo... Quais as fontes que tu confiaria dessa pauta? Campos de reeducação. Não precisa receber uma fonte e confiar na fonte. Você pode pegar 30 fontes diferentes, duvidar de todas elas, mas ter um big picture do bagulho, tá ligado? Olhar o geral e aprender. Tanto que é melhor mesmo. Do que tu não vai pegar uma fonte só, obviamente. Exatamente. Eu acho que o ideal é fazer isso. E o que eu tô falando é que a gente não pegou essas 30 fontes. Entendeu? Então eu acho que é bom a gente não tirar conclusões. Agora, que existe o campo de reeducação, que pra muitos é de concentração, se existe, que o governo não gosta de divulgar essas paradas, que é fechado, que não há liberdade de imprensa, 100%, isso não é discussão. Agora, o que ocorre lá dentro... Porque tem gente que foi e saiu, pô, entendeu? Tem gente que entrou, fez a parada e saiu, e falou o que aconteceu. Só que aí, quando a pessoa não faz, pô, me torturaram até a morte, algumas pessoas falam, não, mas não confio, entendeu? Aí quando concorda, quando fala, não, lá foi absurdo, Aí, não, então isso é verdade. Porque é viagem de confirmação, entendeu? Eu acho que é foda, assim, né? É muito fácil a gente... E se a gente for pra lá? História... Tentar ser reeducado. Tá aí um vídeo, um desafio. Lucas Neto na banheira de Nutella. História preparada no campo de reeducação chinês. Quem sabe? Passamos 4 anos. Foto de cadeira de roda, assim. Só com o Stephen Hawking, só o radinho falando. Mal de ser... Companheiro mal. É verdade, camarada. Camarada mal. Bem, Alexandre. Então, falou bastante da Arábia. Falamos. Não, mas falamos. Saudita. Falamos. Arábia Saudita, porque a península... Falei Saudita, velho. Te corrigiu depois, vai admitir. Não, o canto do meio. Saudita. O canto do meio. A mãozinha. Porque tem vários cantos. Em relação ao canto, continua sendo canto, porque é na ponta do canto pra ser o meio. Tá bom. Fisicamente é isso. No design tu aprende isso. No design. Tu aprende, né? Tá bom, Alexandre Negro. Bem, provavelmente a gente falou algumas notícias, principalmente sobre China, questionáveis, e não confio no que a gente falou. Mas as notícias da Arábia Saudita é real, podem ser anedóticas, mas aconteceram. E tem coisas bizarras acontecendo. Não é difícil encontrar essas denúncias. Vamos pra Arábia também. Vamos pra Arábia. Vamos fazer rolê, que rolê. Vamos ser, depois que a gente for reeducado, a gente vai estar lá na Arábia. É isso aí. Arábia. Saudita, agora sim. Então é tipo Charlie Brown. Você só fala Charlie Brown. Arábia! Saudita! Tá bom. Arábia! Saudita! Então é isso, Alexandre Níquel. Esses são belos motivos pra você odiar a Arábia Saudita. Durante a Copa. Tchau. Tchau.